Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, vez por outra eu faço algum vídeo aqui no canal sobre os quadrinhos de super-heróis dos anos 90. O motivo disso é que eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis nos anos 90. Então acontece que grande parte das minhas memórias estão ligadas a essa época, né? Eu acompanhei os grandes eventos dessa época. E os anos 90, eles assim são muito criticados como uma época de crise criativa nos super-heróis. É bem compreensível isso, mas eles também foram uma época de desconstrução dos super-heróis. Na verdade, da tentativa de fazer grandes mudanças, de ter eventos assim que seriam bombásticos para esses heróis. Então eu vou fazer dois vídeos, um para Marvel e um para DC. Começo com esse sobre a DC, vídeos nos quais eu listo momentos assim que marcaram os anos 90 para os personagens dessas duas editoras. Vou pegar aí 5 momentos, 5 eventos que marcaram personagens da DC. Vamos lá, vamos começar com o momento ali entre 1992 e 1993, que nós temos a morte do Superman. A morte do Superman, minha gente, ela chegou a ter um impacto fora do nicho dos quadrinhos. Chegou a ser noticiada assim na mídia tradicional, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Foi assim, algo que vendeu muito gibi. A morte do Superman vai ser o evento que os outros eventos vão perseguir. A ideia, tanto da DC quanto da Marvel, é buscar causar o impacto que a morte do Superman causou. E aí vamos ter outras situações. Ao meu ver, a morte do Superman deve ser até hoje a morte mais bem planejada dos quadrinhos. Pelo menos se não conseguir lembrar de nenhuma outra. Há todo aquele evento da morte, o surgimento do Apocalipse, aquela batalha, que são várias edições praticamente só de batalha, né? O Apocalipse dizimando a Liga da Justiça, depois o Superman chegando para enfrentá-lo, aquele empate épico entre os dois, ao funeral, que é uma parte bem interessante, e depois o retorno do Superman, onde nós temos o Superman supostamente aí com 4 substitutos, né? O Superman Cyborg, o Aço, o Erradicador e o Superboy. 4 pessoas que reivindicam o manto. Alguns, inclusive, reivindicam ser o Superman original. Mas o que acontece? Por que a morte do Superman é tão marcante? O Superman é o primeiro dos super-heróis. Então, a morte dele, será que ela não significa a morte do super-herói? E ela acaba sendo talvez uma linha de interpretação para os quadrinhos dos anos 90, essa tentativa de matar os heróis tradicionais e trazê-los trazer substitutos que seriam mais violentos, mais desconstruídos, mais ligados talvez a uma nova geração. Então, aí o primeiro grande marco da DC e também no mercado dos quadrinhos de super-heróis dos anos 90 é a morte do Superman, ali entre 92 e 1993. Chamo de morte, claro, todo arco que envolve a morte, o funeral e o retorno. Mas não ficou só com o Superman. Em 1993, nós tivemos um grande evento com o Batman. O Batman, ele teve a sua coluna quebrada na saga A Queda do Morcego. Inclusive, há um tempo foi republicado aqui no Brasil em 3 grandes encadernados pela Panini. Não temos aí, acho que não estão tão esgotados, pelo que eu lembro, mas foi republicado em 3 encadernados. A Queda do Morcego foi uma saga que durou muito tempo e nós tivemos o Batman substituído, olha só, mais uma vez, substituído por um outro. Tivemos o Bruce Wayne substituído pelo Jean Paul Valley, o Azrael, que se tornou muito mais violento, um Batman que matava, por exemplo. É claro que vai ter todo o arco desse substituto e também do retorno do Bruce Wayne que todos nós conhecemos. Mas aí, então, o segundo grande evento que marcou a DC nos anos 90, a Queda do Morcego, com o Batman com a coluna quebrada sendo substituído por um personagem mais violento. 93, vamos para 94. Em 94 nós temos a queda de um herói, só que não a queda física, como a morte ou a quebra da coluna, mas a queda moral de um super-herói. E que super-herói foi esse?
o Lanterna Verde Hal Jordan. Temos a história Crepúsculo Esmeralda, que o nome dialoga com a história Amanhecer Esmeralda. Esse Amanhecer Esmeralda mostrou a origem do Lanterna Verde, então o Crepúsculo mostraria sua derrocada. Ela é uma sequência do retorno do Superman, essa história Crepúsculo Esmeralda. No retorno do Superman, a cidade de Coast City ela é destruída. Essa Coast City é a cidade do Lanterna Verde. Em Crepúsculo Esmeralda, nós temos o Hal Jordan tentando trazer tudo de volta, reverter o passado, usar o poder da tropa dos Lanternas Verdes para trazer de novo Coast City. Talvez o fim seja bom, mas os meios nem tanto. Ele se volta contra a tropa dos Lanternas Verdes, assassina a tropa dos Lanternas Verdes inteira e se torna o vilão Parallax, que inclusive depois vai ser o grande vilão da saga Zero Hora. Ou seja, temos um herói tradicional se tornando um vilão. Aqui também há uma substituição, surge o Lanterna Verde Kyle Rayner, agora não mais ligado à tropa, a tropa não existe mais. Inclusive é um personagem que tem de grande duração, Lanterna Verde que muitas pessoas gostam deles. Então, o Kyle Rayner substitui o Hal Jordan, mas o herói que nós conhecíamos se tornou um vilão, ou seja, uma queda moral. Vamos lá, temos também a substituição da Mulher Maravilha, também em 94. A Mulher Maravilha, a Diana de Temícera, ela foi substituída pela Artemis, que também era mais impiedosa. O interessante aqui é que a Diana perde o posto, mas ela passa a combater o crime vestida de preto e também tendo uma atitude um pouco mais dura do que tinha como Mulher Maravilha. Reparem, a outra grande heroína, não morta, não se tornando vilã, mas sendo substituída. Vamos agora para 1997. Aqui não é uma situação de queda de um super-herói, mas de uma tentativa de mudar os seus poderes. Em 1997, nós temos a mudança nos poderes do Superman. É o famoso Superman elétrico. Ele deixa de ser invulnerável, ele deixa de ser, de ter visão de raio-x, visão de calor, e passa a ser um ser como que composto de eletricidade. Inclusive, quando ele estava como Clark Kent, ele era vulnerável, ele tinha que meio que usar seus poderes para se transformar, para assumir aquele vasto conjunto de habilidades, né? E ele ficava intangível, ele tinha poderes ligados à energia e com um visual que eu acho muito interessante. Inclusive aconteceu uma história na sequência que ele se dividiu em dois. Nós tivemos o Superman vermelho e o Superman azul. Isso é uma homenagem à Era de Prata, mas tivemos então um Superman com a mudança de poderes e se dividindo em dois. É uma fase muito criticada. Eu li, tenho poucas memórias dessa época, mas confesso para vocês que eu tenho uma certa curiosidade de ler de novo. Tomara que a saga do Superman que a Panini publica chegue até lá. Enfim, reparem que uma parte considerável das mudanças envolveram o quê? A quebra do herói, seja uma quebra física ou moral, e uma passagem de manto. Quase sempre uma passagem de manto para alguém que é mais impiedoso, mais cruel, mais violento. A ideia é que isso traria mais realismo, né? Uma confusão entre cinismo e realismo. É, como muitos falam, uma espécie de legado de Watchmen, né? O próprio Alan Moore às vezes tem uma leitura disso, né? Que o Watchmen lançou uma sombra sobre os super-heróis e os anos 90, nem sempre com muita qualidade, buscaram viver à sombra desse legado. Claro que os personagens depois voltaram à forma icônica, inclusive essa situação dos personagens voltarem à forma icônica, ou os personagens tradicionais reassumirem o manto, é uma coisa que foi trabalhada na saga O Reino do Amanhã. A saga O Reino do Amanhã, ela fala sobre essa situação dos anos 90, né? Na saga Reino do Amanhã do Mark Waid, há toda uma geração de personagens ali, de super-heróis violentos, e o retorno dos personagens icônicos, ele parece ser um sinal de salvação. Enfim, há várias histórias que discutem esse momento, e Reino do Amanhã é uma delas, né? Essa crítica ao espírito noventista que desconstruía seus próprios heróis. Enfim, minha gente,
Que outros momentos vocês lembram? Que outros momentos de marcantes da DC nesse vídeo vocês lembram? Tem uma qualidade boa, tem uma qualidade ruim? Bota aí nos comentários. E além disso, comenta se você gostou desse tipo de vídeo, comenta se você gostou dessas histórias, bota aí nos comentários. Também compartilha o vídeo se achou legal, se inscreve no canal se estiver chegando por agora, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Lembrar a galera do link da Amazon também, caso você vai fazer uma compra nessa loja, usando o link que está na descrição do vídeo, isso ajuda demais o canal a se manter a melhorar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.